Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico da ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, aqui na sua TV Geração Z. Hoje nós vamos conversar com Roberta Prado, ela é conselheira do IBGC. E se você quiser participar, aí embaixo na telinha, no Participe, faça sua pergunta ou comentário que nós responderemos. Vamos antes para a agenda da semana. O Ibovespa inicia hoje com 48.201 pontos, fechados na sexta-feira. A semana passada houve uma alta nesse índice do Bovespa de 0,27%. O dólar fechou na sexta-feira e já abriu hoje a 2,3810, com valorização na semana passada de 0,30%. Destacamos que essa semana tem alguns índices de inflação que estão saindo, o IPCA 15 de fevereiro, por exemplo, e a projeção é que a inflação vai estar na ordem de 0,75%, em torno disso, ainda num patamar bastante alto aqui no Brasil. Na semana também serão divulgados dados do balanço de pagamentos de janeiro. As informações disponíveis até o momento já apontam para um resultado bastante negativo. Espera-se um déficit em transações correntes da ordem de 11 bilhões de dólares, é mais ou menos o número que nós tivemos em janeiro de 2013. Nos Estados Unidos teremos dados de janeiro do mercado imobiliário e também o índice de inflação ao consumidor com a variação projetada da ordem de 1,5%. Na zona do euro, vale a pena acompanhar a rodada de informações sobre a indústria naquele continente e também o índice de confiança do consumidor. Com relação à pesquisa Focus, saída há pouco, inflação 2014, nós tínhamos na semana passada uma projeção de 5,89%, aumentou um pouco essa semana para 5,93%. No caso do PIB 2014, a projeção da semana passada, 1,90%, caiu para 1,79%. Já a Selic fechamento 2014, projeção é a mesma da semana passada, 11,25% de fechamento do ano. E para 2015, a Selic continua também projetada a 12%. Balança comercial 2014, a projeção da semana passada, 8 bilhões de dólares positivo. Essa semana a projeção Focus 7 bilhões e 900 milhões de dólares. Com relação a investimentos estrangeiros no Brasil 2014, semana passada 57 bilhões e 500 milhões, agora 58 bilhões de investimentos estrangeiros vindo para o Brasil em 2014. Câmbio 2014, a projeção aumentou ligeiramente, era 2,47 de fechamento para 2014 e agora 2,48. Nós temos dois quadros que eu pediria para serem colocados no ar. Muito bem, esse aí é um quadro interessante que mostra a situação da crise argentina desde 2001 até 2013 e o superávit comercial daquele país, em bilhões de dólares, está caindo e a projeção para fechamento 2013, 9 bilhões de dólares. Importante salientar aí que as principais origens das importações argentinas, de janeiro a outubro de 2013, você tem aí o Brasil com 26 bilhões de dólares, um pouquinho mais, 26 bilhões e 400 milhões, a China 15 bilhões de dólares e 100 mil, Estados Unidos 10 bilhões, em torno disso, e assim por diante. Por esse quadro dá para se notar claramente a importância que nós temos aí no Brasil no mercado com a Argentina, tanto de importação quanto de exportação. O outro quadro é o crescimento com controle da inflação. Na parte de cima nós temos PIB versus inflação, alguns países que nós pegamos aí para colocar no quadro, com PIB acima da inflação de 2013. Então, você tem o Paraguai aí com 12% de crescimento e uma inflação de 3,70%.
Depois Panamá, que é pequeno, China é muito importante, o crescimento de 7,60% em 2013, uma inflação de 2,73%. Chile, 4,40% de crescimento para 2013, inflação 3%. Colômbia, 3,71% de PIB, 1,90% de inflação. E no quadro, na parte de baixo, os países com PIB em que a inflação é maior que o crescimento do PIB. Aí tem o Brasil, onde a inflação projetada e deverá ser confirmada logo pelo IBGE, 5,91%, crescimento para 2013 da ordem de 5,50%, em torno desse número. Argentina, aqui é a inflação oficial, hein? Porque o que se sabe da Argentina é que a inflação real está próximo dos 30%, mas aqui a inflação dada pelo governo, são dados do governo, 10,52% de inflação para o ano passado e um crescimento de 3,46%. E aí você tem o Uruguai, a Rússia com uma inflação de 6,73% e um crescimento de 1,48%. E o destaque bastante negativo é Venezuela, com inflação de 56% e o crescimento de 1%. Aliás, a situação da Venezuela é bastante crítica, né? E para complementar esses dados aí do quadro de Argentina e também inflação e PIB, o Mercosul está perdendo força. Mercosul é Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, agora recentemente entrou a Venezuela. Aliança do Pacífico, Chile, Colômbia, México e Peru. Em 2022, a economia da Aliança do Pacífico será maior do que a do Mercosul. Hoje em dia, o PIB em trilhões de dólares, para 2003, isso do Mercosul, 1 trilhão,76 bilhões de dólares, para 2012, 3 trilhões e 150 bilhões de dólares, para 2022, a projeção é que o PIB do Mercosul seja de 5 trilhões e 150 bilhões. Já a Aliança do Pacífico, como comentei, Chile, Colômbia, México e Peru, em trilhões de dólares, 2003, 1 trilhão 760 bilhões de dólares, 2012, 2,93 ou 2 trilhões 930 bilhões, para 2022 ligeiramente acima do Mercosul, 5 trilhões 230 bilhões. Contribuição para o crescimento mundial em trilhões de dólares desses dois blocos. No caso, a variação 2003 a 2012 do Mercosul foi 1 trilhão e 400 bilhões, variação positiva, e no caso da Aliança aí do Pacífico, 1 trilhão e 200 bilhões. Já a variação do PIB de cada bloco projetada de 2013 para 2022, Mercosul, uma variação positiva de 2 trilhões de dólares, e da Aliança Andina, Aliança do Pacífico, 2 trilhões e 300 bilhões de dólares. Aí dá para se ver bem claramente que as perspectivas do Mercosul não são muito boas, não. E para conversar então conosco, estamos aqui com a Roberta Nioac Prado, ela que é conselheira do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, coordenadora do GF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares, Direito FGV, é o GV Law, ou GV Leis, professora e coordenadora da Direito da FGV, autora de livros e de diversos artigos e capítulos publicados em livros jurídicos e de governança corporativa e familiar. Ela é consultora aqui em São Paulo. Roberta, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Esses dados aí que eu passei assustam um pouco? Assusta um pouco, mas enfim, a gente já está com esses dados ruins há algum tempo, então acho que mais do que um susto, é uma continuidade desse susto, né? Uhum. E, Roberta, para que o internauta entenda, o que a gente pode dizer de governança corporativa? Bom, bom dia, internautas. Se vocês forem procurar aí na internet conceitos sobre governança corporativa, vocês vão encontrar uma infinidade de conceitos, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, e eu gostaria de
falar para vocês sobre o conceito de governança para o IBGC, que é atualmente o conceito mais utilizado no Brasil. Então, rapidamente, o que seria a governança? A governança é o sistema pelo qual as organizações, enfim, as empresas, são dirigidas e monitoradas, ou seja, como que os administradores das empresas, e aí a gente fala tanto de executivos quanto de membros do conselho, dirigem essa empresa e como que os acionistas, os sócios que não fazem parte dessa administração, monitoram essa gestão. A finalidade disso é de converter princípios, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais princípios da governança, em práticas, em regras objetivas de comportamento, com a finalidade aí de alinhar os interesses entre gestores, acionistas e os demais stakeholders. Stakeholders aí, para quem não está acostumado com o jargão, são todos os demais interessados na empresa que não são os acionistas, né, os shareholders. Então, são os colaboradores, financiadores, consumidores, enfim, a gente pode dizer de uma maneira ampla, a comunidade em geral, né? Então, a ideia é alinhar os interesses do consumidor, do colaborador, do administrador, do sócio, no sentido de preservar o valor da empresa e preservar a sustentabilidade, a longevidade dessa empresa. Quando a gente fala de valores, de conflitos de interesses entre as diversas partes interessadas, que é também outro nome que se dá aos stakeholders, a gente diria, por exemplo, de uma maneira bem simplificada, os sócios, em geral, o principal interesse deles em relação à empresa é o lucro, né? Os administradores, o principal interesse em relação à empresa é a sua remuneração. Muitas vezes também o reinvestimento na empresa, para que a empresa cresça e aí eles sejam ainda melhor remunerados. O consumidor quer o melhor produto no melhor preço. Os colaboradores querem ter o melhor salário. Os financiadores querem poder cobrar os juros, enfim, aquilo pelo dinheiro emprestado e ter uma segurança de que vão receber em algum momento o seu valor principal de volta. Então, a governança, de uma maneira simplificada, é uma forma de tentar alinhar esses interesses de forma que a empresa possa trabalhar em prol de todos os interessados. E, Roberta, você comentou na sua explicação sobre princípios. Isso. Tem alguns princípios ou quais são esses principais princípios de governança? Então, os 4 princípios mais importantes, que estão inclusive no código do IBGC, que depois a gente vai passar para vocês, não sei se dá para aparecer ali com mais nitidez, mas enfim, os principais princípios, que são 4, são transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. O que significa isso? Transparência. Os gestores, que são aqueles que mais conhecem a empresa, porque estão no dia a dia da empresa, eles têm a obrigação de contar, de dar transparência daquilo que eles estão fazendo para os demais interessados, de contar como é que está a empresa, qual é a situação da empresa, quais são aí os pontos positivos, os pontos de risco, como se pensa em conduzir, qual o foco que a empresa está tendo. Essa transparência, é importante dizer que, do ponto de vista da governança, ela não é simplesmente cumprir o que a legislação manda. Então, a legislação manda, por exemplo, publicar um balanço, eu publico o balanço e acho que com isso eu estou dando transparência. Não, eu preciso dar transparência de uma forma, primeiro, que seja compreensível para aqueles interessados. Às vezes a gente vê aí demonstrações financeiras de forma muito difícil de serem analisadas e avaliadas. E a ideia da transparência não é cumprir a lei, né? Eu dei um exemplo aí de publicação, mas a ideia da transparência é de criar um ambiente de confiança entre todos os que participam da empresa. Então, esse seria talvez o primeiro e mais importante princípio. A equidade diz respeito a tratar
todos os sócios de maneira igual, tá certo? Igual, obviamente, dentro das suas características e necessidades. Então, eu vou tratar aí os sócios e os stakeholders, que são aqueles interessados, de uma maneira equânime. A prestação de contas, esse é um princípio muito interessante que vai até para outras governanças que não só a corporativa, né? A governança que a gente tem expandido aí o estudo e as publicações no IBGC, então governança de cooperativas, de ONGs, governança pública, enfim. A prestação de contas, quando alguém está gerindo o dinheiro ou o patrimônio de outrem, essa pessoa tem que prestar contas, né? Se eu estou ali, se eu sou administradora de uma empresa, eu tenho que prestar contas para aqueles que são interessados no resultado dessa empresa, né? Isso passa também, obviamente, por qualquer tipo de instituição, como a gente falou, pública, privada, cooperativa, enfim. E a responsabilidade social, que é uma que tem tido grande espaço na mídia aí, que é justamente da empresa se preocupar também com a sociedade de uma maneira mais ampla, né? Então não basta eu dar lucro para o sócio, eu remunerar bem o administrador e eu oferecer um produto de boa qualidade para o consumidor, por exemplo, se eu estou poluindo todos os rios da cidade, se eu estou usando trabalho infantil, se eu não estou observando aí também os interesses da comunidade, da sociedade na qual a empresa atua. Então, acho que esses são os principais princípios e que a governança corporativa busca transformá-los em regras, em formas de atuação para que eles aconteçam no âmbito das empresas. Você falou de um código de conduta. Você pode comentar um pouquinho sobre ele? Se você me emprestar, eu até vou pedir para coordenação de áudio e vídeo para que projete. Pode ser? Pode aproximar? Não tem condição? De qualquer forma, ele tem, pode ser conseguido na internet? Pode. Esse código está disponível no site do IBGC, que é www.ibgc.org.br. Vocês vão lá ver, a gente tem 2 códigos, enfim, tem várias publicações, aí vale a pena dar uma olhada com mais calma e olhar aí os assuntos que realmente interessem particularmente cada um de vocês, mas a gente tem esse código de melhores práticas de governança corporativa, que é o código, vamos dizer, o primeiro código do IBGC, e a gente tem o código de conduta que o Roberto acabou de mencionar aqui, que também é um código muito importante, que é um código que vai dizer aí como deve ser a atuação, a conduta, a ética, o comportamento daqueles que trabalham na empresa e daqueles que se relacionam com a empresa, inclusive, obviamente, os sócios. Com foco, no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, ele tem tópicos lá de cada um desses... O Código de Melhores Práticas, ele é dividido em 5 capítulos, né? O primeiro capítulo fala sobre a propriedade. Então, quais são as melhores formas de se organizar a propriedade de uma empresa de forma a atender esses 4 princípios fundamentais da governança corporativa? O segundo item fala sobre conselhos de administração, é o item maior, porque a gente diz que o conselho de administração costuma ser o órgão central da governança, é a partir dali que se estabelece a governança na empresa e o relacionamento dos dirigentes da empresa com os sócios, os stakeholders, né? O terceiro capítulo fala sobre a gestão, o 4º, auditoria independente, o 5º, conselho fiscal e o último, são 6, desculpa, eu falei 5, sobre conduta e conflito de interesses, esse que já se encontra mais detalhado no Código de Conduta do Instituto e que, como a gente falou, também pode ser
encontrado e baixado gratuitamente pelo site. Então, no site, todo esse material está disponível para quem quiser. Todo esse material está disponível. É só acessar no www.ibgc.org.br e procurar, enfim, a gente tem lá publicações, tem alguns livros que são comprados, enfim, mas tem indicação desses livros. Nós fazemos encontros mensais para sócios e para não sócios, não associados também podem participar, isso é importante dizer, em geral são cafés da manhã ou almoços. Temos vários cursos também de conselheiro, curso para empresas familiares, cursos de auditores, enfim. Isso tudo vocês podem procurar pelo site e encontrar informações diretamente no site também. Roberta, uma pergunta da internauta Juliana. Como é a prática da governança corporativa no Brasil e se nós, comparativamente com os países mais desenvolvidos, como é que nós estamos? Olha, Roberto, até que nesse ponto a gente está bem. O Brasil teve uma melhora de governança significativa a partir de 2001, quando começou o novo mercado da Bovespa. E com isso a gente teve aí uma possibilidade de empresas com boa governança se listarem num segmento especial da Bovespa que cobra, né, que tem um código específico que as empresas que queiram estar nesse segmento devem necessariamente atender, tá certo? E as empresas, e ficou provado que as empresas que fazem parte desse segmento e que têm melhores práticas de governança, elas conseguem atrair mais o investidor. Então a gente despertou aí no empresário o interesse pela governança, né? Passou a ser não só o investidor querendo ter informação, mas o empresário dizendo, olha, a gente pratica boas práticas, a nossa empresa é mais segura, então com isso você cria aí uma via de mão dupla. E também com muito investimento estrangeiro no país, a vinda do investidor institucional, que tem a possibilidade de colocar os bilhões que ele administra em qualquer país, ele vai escolher o país e as empresas que lhe derem a melhor rentabilidade, mas isso atrelado à segurança do investimento. Então, eu vejo que a governança tem evoluído positivamente e acho que a tendência é cada vez maior nesse sentido. Roberta, eu preciso pedir licença a você e aos internautas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá, eu sou Fernando Adas, estou com vocês toda quarta-feira ao meio-dia aqui na TV Geração Z, no programa Marketing do Ideal ao Real. No programa, nós discutimos ideias e conceitos aplicados ao dia a dia dos seus negócios. Vem assistir Marketing do Ideal ao Real toda quarta-feira ao meio-dia, TV Geração Z. Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom.
Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais, você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você! Um pequeno gesto para a ignição, movimenta a roda de ação e reação. Toda essa dureza das Marias e Joãs se tornam beleza quando o amor entra em ação. Sorriso aberto, estampado de João. Olá, eu sou Miriam Isabel, eu estou aqui na TV Geração Z no programa Poder Criativo. Todas as quintas-feiras, às 13 horas, eu tenho um encontro marcado com você para lembrar que é você o criador da própria vida. Não se esqueça, Poder Criativo, quinta-feira, às 13 horas. Olá, internautas, estamos de volta, hoje conversando com Roberta Prado, ela que é conselheira do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nesse segundo bloco, Roberta, a gente vai explorar um pouquinho empresa familiar, empresa não de capital aberto, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta, um comentário que você fez fora do programa, sobre governança corporativa nos governos. Parece que o IBGC também está preocupado com isso. Sim. Está na pauta do IBGC, faz parte de uma das prioridades, inclusive já há alguns anos o Instituto vem abrindo o estudo e o trabalho não só para a governança corporativa, a governança da empresa, né, mas também para a governança de outras organizações, como por exemplo ONGs, cooperativas, instituições de ensino. A gente tem até uma igreja que participa de um prêmio que a gente dá de governança, de boas práticas de governança, e a governança pública está aí dentre as prioridades, é uma preocupação do IBGC em realmente se pensar não só no quesito transparência, prestação de contas, aqueles princípios que a gente falou, equidade, como tratar aí não são shareholders e stakeholders, mas é o governo e a população mesmo, a sociedade, e como melhorar também a responsabilidade corporativa. Então, isso a partir desse ano acho que vai vir com bastante força e é importante. Eu entendo que é uma preocupação excelente o IBGC, precisa mesmo, porque a gente tem governos, de maneira geral, que arrecadam muito aqui no Brasil e o retorno para a população é péssimo. Então, são pouco eficientes de maneira geral. Então, se for um pouco mais eficiente, eu acho que a gente conseguiria arrecadar menos e prestar um serviço para a população, que esse é o objetivo do governo. Na verdade, os governos são funcionários, entre aspas, da população. Tem que atender a população. São administradores do patrimônio de terceiros, porque somos nós que estamos pagando aí, inclusive o salário deles, moradia, viagem, etc. E alguns exagerando, cá entre nós. Tem uma pergunta do internauta, o Carlos Ribeiro, que é bem a propósito, nós vamos falar de empresas familiares. Qual seria a motivação para a implementação da governança corporativa em uma empresa de capital fechado? Então, Carlos, obrigada por essa pergunta. Eu acho que o IBGC ele tem duas prioridades esse ano. Uma delas é a governança pública, trabalhar mais a governança pública, como a gente falou, e a outra é justamente divulgar as boas práticas e a importância da governança para as empresas fechadas. Existe um entendimento geral de que uma empresa fechada ela só procuraria melhorar a sua governança se ela estivesse buscando abrir o capital, né?
ou seja, oferecer suas ações para investidores em bolsas de valores. Isso não é verdade. Existe sim uma demanda de empresas de médio e maior porte que querem, num futuro mais próximo ou mais distante, abrir o seu capital e com isso procuram entender melhor as boas práticas de governança e implementar boas práticas justamente com o objetivo de atrair o investidor, né? Porque não adianta eu ofertar as minhas ações se ninguém tiver interesse em comprar, né? Mas existe também uma parcela grande de empresas fechadas, familiares ou não, que vem percebendo o valor que a implementação da boa governança pode trazer para elas, independentemente de abrir o capital ou não. Seja do ponto de vista de encontrar um investidor, por exemplo, um investidor estratégico. O investidor estratégico ele só vai querer aportar recursos na sua empresa e participar da sua empresa se ele perceber que essa empresa tem uma capacidade de geração de renda, de fluxo de caixa, de melhoria, né, do seu valor, mas também se ela tiver boas práticas e ele puder aí monitorar o que os administradores estão fazendo, se tiver transparência, prestação de contas, etc. Existe também uma outra percepção de que a governança ela melhora inclusive os controles internos da empresa. Então, mesmo uma empresa fechada, ela tem que saber o que está acontecendo ali em termos não só de caixa, mas em termos financeiros, em termos de contratos que estão sendo feitos, de políticas que estão sendo adotadas, enfim. Então, a governança também melhora o controle interno de qualquer empresa. A governança facilita para uma situação que é inerente a todas as empresas e nas familiares até com um ponto mais crítico, que é a questão da sucessão, né? Enquanto a gente tem a empresa com um controlador que conhece a empresa, que se dedica à empresa, que está ali no dia a dia, que sabe como gerir, como conhecer, como contratar os outros administradores, e que a gente tem administradores, sejam eles sócios, sejam eles familiares ou sejam eles contratados, né, administradores profissionais, a empresa pode estar indo muito bem. Mas numa situação de sucessão, que tanto pode ocorrer por um evento inesperado, um acidente, uma doença, uma situação não programada, como mesmo que não se pense nisso, que não aconteça esse acidente, inevitavelmente em algum momento a gestão e a propriedade vão passar por uma sucessão, né? Então, quando entra, por exemplo, numa empresa familiar, uma segunda geração, são aí 2, 3 filhos de um fundador, muitas vezes casados, ou às vezes são 2, 3 sócios que fundaram a empresa e que se entendem perfeitamente, tudo é ok, funciona, eles conseguem ter a governança deles no olho, né, na conversa, mas aí quando chega nos filhos, nas esposas dos filhos, nos maridos dos filhos, Perfeito. quando aumenta aí a base de sócios, como é que se faz essa gestão, né? Então a governança ela é importante, ela é muito importante, é fundamental, eu diria, para que a empresa tenha longevidade, ou seja, que ela possa se perpetuar, que ela possa continuar mesmo depois da saída do fundador ou de algum problema, seja ele previsível ou não, em relação a um administrador importante, enfim. Roberta, o seu comentário é perfeito. Nós sabemos que no Brasil é um país grande, 200 milhões de habitantes, e o nosso mercado de capitais, proporcionalmente, é muito pequeno. E o seu comentário é bem a propósito. Vamos ver que a empresa hoje, eu não quero abrir capital, mas eu quero ter governança para poder continuar rentabilizando adequadamente os sócios, tendo resultado satisfatório. Então, é muito importante, mesmo que ele não pense em abrir capital, arrumar a empresa familiar para a sucessão.
muitas vezes a empresa, não sei se você concorda comigo, ela se desenvolve e chega num ponto de competição que ela precisa de uma nova tecnologia. Às vezes precisa de um sócio lá de fora. Então, se ela estiver bem estruturada, que é o que você estava falando, ela tem mais condições de competir. Então, Roberto, e até para ela ser vendida, se a gente for pensar exclusivamente normal no acontecer. valor, Isso. que tem muita gente que acha, a empresa familiar foi vendida, não deu certo. Então, não deu certo, simplesmente chegou num ponto que para os sócios ou para a família era melhor realizar aquele capital, dividir entre eles e cada um aí tocar a sua vida, né? Mas mesmo para essa venda, é importante que a empresa tenha uma boa estrutura de governança, claro. porque ela vai conseguir um preço melhor, né? Faz parte do ativo da empresa também a estrutura que ela tem, né? E com relação às pequenas e médias empresas, como especificamente a governança pode trabalhar? Ela é diferente, essa governança da pequena e média da grande? Ou é o mesmo princípio? É diferente ou não? Olha, cada empresa tem as suas particularidades, né? Então a governança vai dar, as melhores práticas de governança vão dar os princípios que são aplicáveis aí a toda e qualquer empresa, mas cada empresa vai ter que fazer o seu ajuste, né? Em razão do quê? Do seu porte, do seu tamanho, da sua estrutura de capital, muitas vezes em razão do seu objeto social, da sua atividade e das suas perspectivas. Por exemplo, ela é uma empresa, é uma startup, né, uma empresa que está começando agora, ou é uma empresa que já está numa fase de maturidade, então aí o que você falou, ela precisa de uma nova tecnologia, ela precisa atrair muitas vezes uma tecnologia estrangeira e com isso atrair algum investidor, ela está numa primeira geração ou numa segunda, ela já tem algum conselho de administração ou consultivo ou não, né? É uma empresa, por exemplo, uma empresa de dono, que está tudo na cabeça do dono, então a governança é a cabeça do dono, não tem nada sistematizado ou já tem. Em geral, por exemplo, as empresas que têm 2 ou 3 sócios ativos e que participam da empresa têm uma governança melhor do que aquela que é de um único dono. Porque o único dono, em princípio, ele não vai prestar contas para ninguém. É ele que põe o dinheiro, é ele que tira o dinheiro, é ele que trabalha, é ele que gere aquilo da forma como melhor lhe aprouver, digamos assim. Quando você tem mais um sócio ou mais alguns sócios, já é necessário que exista uma governança, uma comunicação entre eles, né? Então, é um processo, né? A gente não diz assim, essa empresa, ok, chegou nas melhores práticas, agora esquece a governança e vamos pensar em outra coisa. Não, isso é um processo que vai evoluindo, né? que deve ir acompanhando a empresa por toda a sua vida, né? E cada empresa tem que encontrar aí um modelo para iniciar e para começar esse desenvolvimento. Não existe um modelo único que sirva, né, uma receita de bolo, digamos assim. Então faz diferença, assim, mais do que se a empresa é grande ou pequena, as características dessa empresa em relação à quantidade de sócios, a atividade, se ela atua em uma única região, ou se ela atua em outras regiões, quer dizer, isso tudo tem que ser avaliado e pensado para se a gente estiver pensando no início, para o início de uma governança mais adequada àquela empresa. Roberta, quando você fala de governança corporativa, logo me vem à mente a questão de propriedade e controle. As empresas de capital aberto no Brasil e no mundo inteiro conseguem hoje já separar bem o que é o controle e o que é a propriedade. Essa é a grande dificuldade da empresa familiar, da empresa pequena, separação do controle e da propriedade? Então, a governança corporativa ela surge de uma discussão maior, que é o tal conflito de agência, que a gente conversou aqui um pouquinho, que são os diferentes interesses entre aqueles que são os proprietários da empresa, né, aqueles que aportam o capital, e os gestores. E essa discussão surge nos Estados Unidos e em outros países anglo-saxões, na Inglaterra, enfim, onde, como regra, a propriedade ela é muito
pulverizada, ou seja, você tem milhares de acionistas que são proprietários de uma empresa de capital aberto. E daí surge um problema de conflito de agência que é um pouco diferente do conflito que, em geral, a gente ainda tem no Brasil, onde a propriedade é mais concentrada. Aqui, como regra, a gente tem um acionista, um grupo de acionistas que detém mais de 51% do capital votante, né? Então você tem um grupo muito claro que é o controlador, e esse controlador com a possibilidade de mudar aí os administradores mais ou menos de uma forma mais simplificada do que quando você tem milhares de acionistas em uma assembleia. Então, esse é um problema mais específico para as empresas brasileiras, né? A concentração do capital seria um conflito de agência entre controlador e minoritário, né? Muitas vezes o controlador se apropriando de bens e de ativos que são da empresa, ou seja, de todos os sócios, em proveito pessoal. Então, por exemplo, eu sou controladora de uma empresa, eu sou administradora dessa empresa, porque como controladora eu me autoelegi, e aí eu pago meu cartão de crédito com a conta da empresa, eu uso o avião da empresa para fazer viagens particulares de fim de semana, eu uso a minha secretária para fazer coisas pessoais, enfim, aí varia do grau disso também. Do grau, se eu vou usar o carro da empresa ou o avião da empresa, mas no final das contas é o mesmo problema. Essa é uma questão mais específica no Brasil. E nas empresas familiares, o problema de governança naquele círculo da família, onde realmente você, em muitas situações, tem uma família completamente descolada, completamente longe, distante da realidade da empresa. Então, no momento que aquele controlador, aquele chefe de família, aquele administrador vem a faltar, né, a esposa, os filhos, ou o marido, os filhos, o que seja, não sabem nem onde é a sede da empresa, né? E aí começam, obviamente, problemas de gestão que vão levando a empresa para o seu fim prematuro, digamos assim. Roberta, você conseguiria, sob o ponto de vista de governança corporativa, ter uma antevisão do que vai acontecer no Brasil com a pequena e média empresa em governança corporativa? Você conseguiria Então, antever isso? A gente tem visto na prática uma quantidade muito maior e crescente de empresas menores preocupadas em dar início, né, às suas boas práticas de governança. Em geral, o que acontece, como regra, são as empresas contratarem um consultor especialista em governança e começarem implementando um conselho consultivo. Qual é a diferença de um conselho consultivo e um conselho de administração? O conselho de administração, ele é previsto no contrato social da empresa ou no estatuto social da empresa. Ele é um conselho deliberativo, ou seja, o conselho de administração, ele por exemplo, né, dentre as várias atribuições que ele tem, ele elege e demite os diretores, tá certo? E é um conselho que tem responsabilidades legais previstas na lei das SA e no Código Civil, que é a legislação que trata atualmente das sociedades limitadas. O conselho consultivo, ele é um primeiro passo para se chegar nisso. Então, se monta um grupo aí de, por exemplo, um conselho com 4, 5 pessoas, tá certo? Se coloca dentro desse conselho, em geral, o maior controlador e o principal administrador, e se traz 1 ou 2 ou 3 externos, ou seja, pessoas que não têm relação com a empresa, para que esse conselho comece a implementar as boas práticas nessa empresa. Então, seria um conselho mais light, digamos assim, porque é um conselho que não decide, é um conselho que aconselha, né? E é uma forma também do empresário, do administrador ir se aculturando
com uma nova realidade de governança. Eu acho que esse é um caminho que vai ser bastante utilizado, já vem sendo, mas que cada vez vai ser mais utilizado. E também a procura por consultores e advogados para se fazer um planejamento sucessório da propriedade, né? Então, fazer testamentos, fazer holdings, fazer acordos de acionistas, enfim, para tentar regrar aí numa segunda geração ou numa terceira geração, em geral é numa segunda, se a gente está falando de empresa pequena. Nesse sentido, você começa a implementar a governança pela propriedade, não necessariamente pela gestão. Acho que esses são... Você comentou de agência. Você poderia rapidamente falar de teoria da agência e custo da agência? Bom, a teoria da agência diz o seguinte, que o administrador, quando ele está administrando o patrimônio de terceiros, vai existir um custo aí para essa administração, ou seja, um custo para você monitorar o que esse administrador está fazendo, um custo até para você remunerar esse administrador, né? Só que esse custo ele tem que ser dentro daquilo que é razoável, daquilo que é bom para todo mundo, né? Então você não pode ter um custo de um desvio por exemplo, de um desvio financeiro da empresa por parte desse administrador. Olha, o administrador realmente ele está aumentando muito o seu salário, né? A revelia do que acontece na empresa e dos interesses dos sócios, e isso não é, enfim, esse seria um desvio, né? um benefício de controle ou um benefício de administração indevido. Então existe o custo normal de toda gestão de patrimônio de terceiros e o custo que é um desvio, digamos assim. Roberto, eu só queria colocar um conceito que é importante, que também vem surgindo para a governança aqui no Brasil, que é a questão do comply ou explain. Né? Isso é bastante importante. Existe aí uma discussão, como a governança ela não é uniforme para todas as empresas. Então, uma das discussões que se tem é, olha, ao invés de obrigar a empresa a ter todas essas práticas, a gente pode fazer o seguinte, a gente recomenda essas práticas e quando a empresa não adotar, quando ela não comply, ela explain, ela explica por que ela não está utilizando. Então, você fala, olha, essa prática, em geral, ela é boa, mas no nosso caso específico, ela não é a melhor prática por causa disso, disso e disso. Então, dá uma ideia mais específica do que cada empresa está fazendo, por que ela está fazendo e por que ela não está fazendo. Eu acho que esse é um conceito que e sempre naquele conceito importante da governança de transparência. De transparência, exatamente. O comply explain faz parte da transparência, da prestação de contas. Né? Isso mesmo. Roberta, infelizmente nós estamos chegando ao final. Foi rápido, muito interessante. Você poderia fazer as suas considerações para encerrar o programa? Olha, as considerações que eu faria são: conheçam mais a governança. Eu acho que antes de saber se é bom, se é ruim, como utilizar, é importante a gente conhecer melhor. Então, o que é, como funciona, fazer uma propaganda do IBGC, mas é porque realmente é a fonte, a melhor fonte que se pode beber hoje no Brasil. Então, a gente tem muitos cursos que são bacanas e com isso a gente vai se familiarizando, se aculturando, tendo ideias. Eu acho que é um desenvolvimento pessoal também, a governança também está dentro das pessoas que atuam. Não adianta a empresa ter uma estrutura formal de governança maravilhosa e um monte de gente ali dentro que, enfim, seja por desconhecimento, por má fé, por falta de vontade, não importa, não cumpre, né, não segue essas regras. Então, acho que a minha consideração seria
dentro do que vocês puderem, conheçam, procurem se informar. É um assunto muito interessante que, seja do lado que a gente estiver, seja o empresário, o familiar, o administrador, o consumidor, o colaborador, o empregado, a governança é importante em vários aspectos e é importante a gente conhecer para poder se beneficiar dela, inclusive, né? Roberta Nioak Prado, muito obrigado. Imagina, obrigada eu, Agradecemos Roberta. também o IBGC. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da ANEFAC, www.anefac.com.br. Internautas, muito obrigado, uma boa semana e até a próxima.